Sejam muito bem-vindos ao canal Escola para Calculistas. Esse é um canal dedicado exclusivamente a discussões sobre estruturas num âmbito geral. Nesse vídeo nós vamos tratar das estruturas de concreto armado. Então, se você tem interesse em se manter antenado, sobre as discussões relacionadas às estruturas, se inscreva no canal nesse link logo aqui abaixo. Eu sou o professor Vital, eu vou estar guiando vocês nessas discussões. Se quiser saber mais informações relacionadas a cursos, treinamentos, se inscrevam aqui no link do nosso Instagram. Lá a gente compartilha diversas novidades. Toda segunda-feira, aqui no canal Escola para Calculistas, uma nova postagem. Hoje a gente vai abordar um tema bem particular das estruturas de concreto, que são os domínios de deformação. Então a gente sabe que os domínios são divididos em basicamente 5, domínio 1, 2, 3, 4 e 5, sendo que o 4 é subdividido em 4 e 4A. Esse tema é um tema muito abstrato, na sua essência, então inicialmente muitos alunos têm um certo receio no entendimento, tem uma certa dificuldade no entendimento dessa matéria. Então eu vou tentar abordar esse tema de uma forma um pouco mais lúdica, que a gente consiga aí, passar todo o conteúdo e mostrar e ressaltar a importância dele no conceito das estruturas de concreto armado. Bom, eu peço aí para vocês que estão curtindo o canal que se inscrevam para a gente poder difundir aí cada vez mais os conteúdos relacionados às estruturas. Muito obrigado e vamos lá! Bom, pessoal, vocês puderam ver aí nessa animação como que as estruturas elas estão sujeitas a uma infinidade de solicitações. E juntamente com essas solicitações estão as deformações. Então, os domínios de deformação servem justamente para caracterizar o comportamento da nossa estrutura diante dessas solicitações e diante das deformações que elas estarão sujeitas. Então, a partir do momento que a gente começa a categorizar esse elemento, a gente começa a entender o que acontece em cada fase. Então, os domínios representam as fases possíveis de deformação diante daquelas solicitações. Por exemplo, peça completamente tracionada, peça completamente comprimida. São os dois extremos dos domínios, domínio 1 e domínio 5. E as peças fletidas, onde a gente tem um conjugado de o conjugado de tração e o conjugado de compressão na nossa peça. Bom, falando um pouquinho mais sobre o domínio 1, então no domínio 1 a gente pode perceber que a deformação característica é a deformação limite do aço, 10 por 1000, tanto na área comprimida quanto na área tracionada. Isso caracteriza justamente o início do domínio 1. Outro fato interessante é que a tração nessa peça, no início do domínio 1, é caracterizada por uma tração uniforme. Já ao longo do desenvolvimento do domínio 1, podemos perceber que a tração ela deixa de ser uma tração uniforme e passa a ser uma tração não uniforme, caracterizando o fim do domínio 1. Então percebam que entre o início do domínio 1 e o fim do domínio 1, nós temos um range de possibilidades, onde a área comprimida, a área destinada exclusivamente ao concreto, vamos marcar aqui na nossa estrutura, vamos supor essa área superior, que é composta basicamente por concreto, ela vai estar no domínio 1 solicitada exclusivamente ao esforço de tração.
Então, o domínio 1 é todo o cenário de possibilidades de solicitação à tração numa estrutura de concreto armado. Percebam também que nesse cenário, a linha neutra, né, que seria a distância da linha neutra, ela vai de uma condição no infinito, né, até uma condição onde a linha neutra ela está bem na face externa da região destinada a resistir esforços de compressão, né, região de concreto. Então, percebam que no domínio 1 nós temos estes cenários bem determinados. Por fim, todos os cenários de possibilidades, todas as condições de solicitação à tração da peça, desde uma tração uniforme até uma tração não uniforme, então passando por todas as possibilidades, ela é representada de uma forma mais simplificada, de uma forma mais direta, por esse diagrama, onde a linha, essa linha, caracteriza basicamente a seção transversal de concreto. Todas as deformações representadas à esquerda caracterizam deformações tipicamente de tração. Então, nós temos a linha representando a seção transversal, onde as deformações são zero. Então, no domínio 1, o concreto ele tem um range de possibilidades de deformação à tração de 10 por 1000 até zero. Isso não quer dizer que o concreto é resistente ao esforço de tração. Isso caracteriza basicamente as deformações de solicitação nessa área onde tipicamente o concreto ele resistirá, né, aos esforços de compressão. Então, o que a gente pode tirar de conclusão do domínio 1? As regiões de tração na minha peça, né, as regiões de concreto tracionado estão completamente fissuradas. Então, o concreto vai desempenhar uma função típica de proteção da armadura, no qual a armadura, a região de localização da armadura nessa minha peça fletida, ela está solicitada a condição máxima de tração, justamente representado pela deformação de 10 por 1000. Então, nós temos representado as linhas de deformação. Então, essas linhas em laranja são linhas de deformação. E essas linhas traçam todas as possibilidades conforme conversamos. Então, esse é o range de possibilidade de deformação ou solicitação à tração no domínio 1. Falando um pouquinho sobre o domínio 2, o domínio 2 ele é caracterizado pelo fim do domínio 1, então esse diagrama de deformações de tração não uniforme é justamente o finalzinho do domínio 1. Podemos perceber nesse diagrama agora o final do domínio 2. Então, percebam, toda peça solicitada, toda peça no qual o domínio 2 caracteriza, ele tem um range de possibilidades. Ele sai de um estado completamente tracionado, uma tração não uniforme, e ele passa para um estado fletido. Como que eu sei isso? Todas as deformações acima da linha neutra são deformações de compressão, todas as deformações abaixo da linha neutra são deformações de tração.
Então, esse x2 representa a altura da linha neutra. Então, todas as peças solicitadas sobre esse domínio são peças fletidas. O concreto ele sai de um estado onde a deformação de compressão é zero, e o domínio 2 representa as deformações de compressão variando de 0 a 3,5. Então, pode ser uma deformação de 2 por mil, que me dá um diagrama, por exemplo, um diagrama 2 por mil me daria esse diagrama, um diagrama 2,5 por mil me daria um outro diagrama no momento fletor de deformações. Então, todas essas peças que se caracterizam dentro dessa condição são ditas que estão no domínio 2. E, por fim, podemos representar de uma forma genérica o domínio 2 desta maneira, de tal forma que temos aqui o final do domínio 1, temos aqui caracterizado o final do domínio 2, ou seja, início do domínio 2 é final do domínio 1, e caracteriza esse diagrama completo, ele caracteriza todas as peças quando solicitadas a um estado de flexão, quando solicitadas a flexão, e que tenham, que apresentam uma condição de deformação de tração ou compressão segundo essa faixa de trabalho.